Eu quero cumprimentar você da sua casa, que Deus possa te visitar onde você se encontra, que Deus possa te abençoar grandemente e poderosamente. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, que é a Palavra de Deus, no capítulo 41, nós estaremos lendo apenas a metade do verso 14, a parte B do verso 14. Gênesis 41, 14. Diz assim: depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante o faraó. Deixa eu te contar uma história. Essa história faz menção de um homem que acabara de sair da cadeia. Esse homem era José, que na verdade passara boa parte da sua vida na condição de preso, na condição de presidiário. Mas José era filho de Israel. José tinha mais 11 irmãos, e fora vendido pelos seus irmãos, porque José era um sonhador, porque José era diferente dos demais, e os irmãos, invejando de José, venderam José como escravos. José foi vendido ao Egito. No Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, que na verdade era uma espécie de oficial de Faraó, e José acabara preso por ter sido vítima de uma calúnia. Mas eu quero lembrar a você, querido, que desde criança José, na verdade, ele fez uma escolha na sua vida. José escolheu ser um privilegiado. Você sabia que você pode escolher ser um privilegiado? Existem pessoas que escolhem ser mal-humoradas. Existem pessoas que escolhem serem reclamonas de tudo, de todos. José, ele escolheu ser um privilegiado. Porque ele andava com Deus. Ele era temente a Deus. Uma certa feita, o pai lhe dera uma roupa colorida, bonita, e cada tempo que passava, José se tornava ainda mais invejado pelos irmãos. E mesmo quando foi preso, mesmo quando foi injustiçado, ainda assim, José escolheu, aliás, ele tinha escolhido ser um servo, um escravo de excelência, servindo na casa de Potifar. E quando José vai para a cadeia, na cadeia, depois de um certo tempo, ele se tornou um ajudante da administração daquele presídio. Por isso que eu chego à conclusão de que, apesar de ter vivido tantas situações, tantos problemas, tantas dificuldades, José escolheu ser um vencedor. Ele escolheu ter uma base firme. Ele escolheu servir ao Senhor. Por quê? Porque José, ele se manteve íntegro em todas as coisas que ele fazia. Diante de Deus, diante dos homens, José escolheu ser um homem íntegro diante do Senhor e das pessoas. Até que Faraó teve alguns sonhos, sonhou com algumas vacas gordas, mas também sonhou com algumas vacas magras, e as vacas magras acabavam engolindo as vacas gordas. Sonhou com espigas boas, mas espigas ruins também.
E José interpretou o sonho de Faraó. E porque ele interpretou o sonho de Faraó, ele se tornou o governador do Egito, porque Faraó conseguia ver a própria mão de Deus na vida de José. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Deus deu um sonho a Faraó, e o sonho era de vacas gordas e vacas magras. E não é diferente em nossa vida. Existem momentos das nossas vidas que as vacas são gordas, não é verdade? Mas pode ser que tenha momentos que as vacas sejam magras. Passamos momentos em que estamos sobre os montes, mas existem momentos também que passamos pelos vales. E não significa que Deus não esteja conosco, porque Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. E mesmo vivendo na prisão daquele tempo, que era algo, se hoje já é horrível, imagine naquele tempo. Uma prisão lá no Egito. E mesmo estando na prisão, José se manteve íntegro. Entenda isso, o que é isso? Ser íntegro é ser inteiro. Alguém só pode ser íntegro, inteiro, completo, quando ele vive uma vida de retidão. Quando ele está na presença do Senhor. Quando ele tem uma vida com Deus. E muito embora vivendo momentos complicados, vivendo momentos difíceis, teve momentos bons também, mas José aprendeu a conviver com as situações. Entenda isso. Quantas vezes no momento das vacas magras, as pessoas se desesperam, as pessoas se tornam depressivas, se sentem sozinhas, se sentem traídas, acham que Deus esqueceu-se delas, porque as vacas estão magras, porque os momentos são difíceis, porque a situação está complicada. Mas José também na sua vida teve esses momentos. O apóstolo Paulo fala uma coisa interessante em Filipenses 4:11, ele diz assim: eu aprendi a me contentar em qualquer situação em que eu estiver. Porque em qualquer situação em que eu estiver vivendo, Deus estará comigo. Deus estará do meu lado, ainda que eu esteja vivendo momentos difíceis, mas nos momentos também de bonança, nos momentos de alegria, o Senhor sempre está do meu lado. Sabe o que significa isso, querido? Que você precisa aprender a fazer o seu melhor lugar, o lugar onde você estiver. Onde Deus permitir que você esteja, faça desse lugar o seu melhor lugar. E continue adorando, e continue exaltando, e continue na presença do Senhor. José foi preso injustamente. Exatamente porque ele foi persuadido pela mulher de Potifar, que queria ter um relacionamento com ele. Ele disse assim: não, isso não é correto, eu não quero isso para a minha vida, não é justo. E José foi levado à prisão injustamente. Ele poderia estar na prisão reclamando, murmurando, até mesmo se afastar de Deus, dizer: Deus se esqueceu de mim, mas não foi essa a atitude de José. Na prisão, José estava aprendendo um idioma que ele não falava, porque ele precisava aprender aquele idioma, para que lá na frente, Deus pudesse usá-lo, como representante máximo daquela nação. Na prisão, José estivera fazendo contatos, conversando. Uma certa feita foram presos o copeiro, e foi preso também o padeiro de Faraó. E José chegou e conversou, e trocou algumas ideias, e na verdade fez uma amizade.
Essa deve ser a vida de um homem, de uma mulher de Deus. Aprender a ter contato, aprender a conversar, aprender a se alegrar, aprender a ter compaixão, aprender a estar do lado, aprender a se comunicar. Foi exatamente o que esse homem estava fazendo. Ele tinha bons relacionamentos. E quando agimos assim, Deus vai cumprindo os propósitos em nossa vida. José, na verdade, ele estava apenas passando pela prisão. A prisão não era o destino de José. Talvez, querido, o lugar, a situação, aquilo que você está vivendo no dia de hoje não seja exatamente o seu destino. Você está aí apenas de passagem. E à medida que nós caminhamos, Deus vai nos ensinando. Nós vamos sendo lapidados, trabalhados, consertados, caráter transformado. Para quê? Porque lá na frente Deus tem um propósito maravilhoso. E às vezes nós questionamos, mas por que é que Deus permite? Por que que Deus está permitindo que eu viva uma situação dessas? A palavra de Deus nos ensina que no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Porque quando nós temos bom ânimo, nós vencemos o mundo como Jesus venceu o mundo. Talvez o que você mais necessite nesse dia de hoje seja exatamente ter bom ânimo, levantar a cabeça, ter vida, tomar uma atitude diante das situações. Isso é ter bom ânimo. Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Uma pessoa que entende isso, ela, mesmo passando por tempestades, ela entende que Deus é maior que as tempestades. Ela sabe que Deus é maior que todo e qualquer problema. Ela sabe que o problema é passageiro. Deus está, na verdade, lapidando, trabalhando. 1 João 5,4 diz que nós precisamos ter fé, e é exatamente pela fé que nós vencemos o mundo. Como é que nós venceremos o mundo? Quando nós crermos, quando nós tivermos a convicção de que Deus está do nosso lado. E se Jesus venceu o mundo, Ele nos faz, Ele já nos fez mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, querido, o rei Davi sabia a respeito do que eu estou falando. Davi fala no Salmo 21, no Salmo 91, verso de número 7. Ele diz o seguinte: ele diz assim: 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Vão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você estará à sombra do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Como homem de Deus, como mulher de Deus, nós precisamos começar a entender essa mensagem da palavra. Nós precisamos de absorver aquilo que Deus está nos ensinando. E a palavra, filho, a palavra, querido, não é apenas para que você tenha uma teoria. A palavra é exatamente para que você possa viver essa palavra. A palavra, ela é prática. A palavra é verdadeira. Essa palavra é para ser colocada no seu dia a dia. Como é que eu entendo isso? Quando eu entendo que seja qual for a crise que eu estiver passando, seja qual for a dificuldade que eu estiver vivendo, como José viveu, o Deus a quem eu sirvo não entra em crise. O reino do qual eu faço parte não entra em crise. As pessoas entram em crise. O reino desse mundo vive em crise, mas as coisas de Deus não vivem em crise. Gênesis 39, no verso de número 2, a palavra, ela dá toda a explicação, o que é que estava acontecendo. A palavra diz que Deus era com José. Sabe, queridos, quando nós temos essa certeza que Deus é conosco, Deus está comigo,
Deus me respalda, Deus me abençoa, Deus está cuidando de mim. Essa é uma certeza, essa é uma convicção, e não são os problemas que vão fazer com que eu perca essa fé. E quando eu estou passando pelos problemas, quando eu estou vivendo as dificuldades, eu sei que lá na frente virá uma situação nova, aquilo que Deus preparou para mim. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. Por isso que quando nós recebemos essa palavra e sabemos que Deus estava com José, que Deus era com José, mas José se mantera íntegro diante do Senhor. José continuava caminhando diante do Senhor. Isso significa, e eu quero dizer uma coisa muito séria a você, eu não desejo que você venha a perder o seu emprego. Mas se porventura você perder o seu emprego, Deus continuará com você. Eu não desejo, filha, que algumas coisas aconteçam na sua vida. Eu não desejo, minha irmã, que o seu namorado vá embora. Mas se o seu namorado for embora, ainda assim, Deus continuará com você. Eu não desejo, irmão amado, que você passe alguns momentos com a situação econômica, com a situação financeira em dificuldades. Mas se porventura você estiver passando, não se esqueça que Deus continuará do seu lado. Deus continuará contigo. Preste atenção. E porque eu sei que Deus está comigo, eu não posso começar a questionar a Deus. Não faz sentido eu ficar abalado, choramingando pelos cantos, entristecido para baixo, reclamando de tudo e de todos, e às vezes até mesmo colocando a culpa naqueles que não têm culpa. Não coloque a culpa nos seus filhos, a culpa não é deles, nem na sua esposa. Não coloque a culpa no seu esposo. Temos uma tendência a jogar a culpa nas pessoas. Por que é que você fez isso? Olha onde você me levou. Entenda bem. Continue seguindo, continue servindo. Continue vivendo uma vida íntegra. E não deixe que algo precioso saia da sua vida. A palavra de Deus nos fala que desde o início Deus dera alguns sonhos a José. Aliás, foi por causa desses sonhos que José acabou sendo invejado pelos irmãos. Foi por conta dos sonhos de José que Deus dera a José. José teve alguns sonhos que haviam feixes e os feixes se dobravam diante dele. José teve sonho que o sol e a lua também se dobravam diante dele. E os irmãos diziam assim: ah, José, você é muito exibido, José. Você acha que você é melhor do que nós? Você está achando que nós vamos nos dobrar diante de você, José? De jeito nenhum. Eu quero te ensinar uma coisa: não conte os seus sonhos a qualquer pessoa. Pode ser que as pessoas venham a ter inveja de você e venham tentar atrapalhar, ou venham tentar fazer com que os seus sonhos não se cumpram. Mas os sonhos de Deus, eles podem até demorar, mas eles haverão de se realizar. Por isso que José lá na frente, depois de ser preso, depois de ser vendido, depois de ser preso, depois de angariar amizades, conhecer as pessoas, se comunicar com as pessoas, continuar adorando a Deus, continuar interpretando sonhos de Deus. José é chamado pelo próprio Faraó para que interpretasse o sonho de Faraó. E José dá uma bela aula a respeito de administração. José diz assim: Faraó,
Deixa eu falar uma coisa para o Senhor: virão tempos de vacas gordas, em que vai ter muito mantimento, vai ter muita fartura, mas aí é necessário que você saiba administrar, porque depois virão tempos de escassez. Como é que você tem superado as dificuldades? Como é que você tem enfrentado as situações que se apresentam à sua frente? Ah, querido, vale a pena servir ao Senhor, ainda que você não esteja vendo os resultados imediatos, mas Deus está trabalhando na sua vida. Será que você crê nessa palavra? Será que você aceita essa palavra? Será que você pode colocar a mão aí sobre o seu coração, onde você se encontra, porque eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Eu quero apresentar esse homem, essa mulher, ó Pai, que está na tua presença. Senhor, que o teu amor, que a tua bondade, que o Senhor continue fortalecendo, que o Senhor continue guardando, Pai, essa vida, para que tenhamos pessoas com um propósito, para que tenhamos, ó Deus, pessoas definidas, pessoas que estejam realmente andando, Senhor, na tua presença, como a tua palavra nos ensinou. Ainda que as vacas sejam gordas, ou ainda que esteja vivendo momentos de vacas magras, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e nós continuaremos te agradecendo. E agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? E graças a Deus, dê uma forte salva de palmas ao Senhor.